Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. 7 de fevereiro de 2026, horário 15 horas e 28 minutos. Escuta, comunistas, filhos da puta, a máfia, o narcotráfico global está pedindo dinheiro de volta para você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu dessa estrutura de governo de vender o que não é teu. Tu vendeu o pó e não pagou, filho da puta! Então agora te prepara, comunista filho da puta! Nós vamos cortar teus bagos! Vamos enfiar uma banana de dinamite! Entendeu? Tu vai dar volta na casa da tua mãe, seu filho da puta! Tá entendendo, Alcolumbre, filho da puta? Tá entendendo, Gumota, filho da puta? Agora vocês estão sendo caçados e nós não vamos defender vocês, seus filhos da puta! Queremos ver a tripa de vocês chorrando, se metendo com a máfia, com a cocaína, com o pó. Então agora, segura, filha da puta! Não pagou? Morre, filha da puta! Entendeu? Fudeu com todo o entendimento global! Então vamos te matar! Todos os comunistas! Francês, Erdogan, filho da puta! Alemão, filha da puta! Inglaterra, filho da puta! Espanha, filho da puta! Não tem pra onde correr! Pede pra ser preso, filha da puta! E na prisão, vamos comer teu... Esse é o relatório da arbitragem internacional contra estes terroristas metidos a filha da puta, querendo declarar guerra nuclear mundial. Putin, tu tá fudido, filho da puta! Erdogan, tu tá morto! Ali Khamenei, traficante, filho da puta, tu tá morto! Charmuta! Norte-Coreia, vai pra puta que te pariu! Tá todo mundo morto! Entendeu? Não vamos te defender, filha da puta! É hoje, 7 de fevereiro de 2026! Vai pra puta que te pariu! Entendeu? E conforme a arbitragem internacional, justiça paga! O relatório foi dado. Foda-se! Vocês! Estrutura de governo de narcotraficantes que deram a volta! Tá todo mundo morto! Entendeu, filha da puta? Conforme determinação, meu Pix
é meu e-mail! oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular 5521 99742 0789. Quem tem que ser bem pago neste mundo de filhas da puta é a polícia. A polícia tem que ser bem paga. Porque você, marginal, ladrão, pede socorro à polícia, não é, seu filho da puta? Não é governador filho da puta? Não é prefeito filho da puta? Não é desembargador? Não é você que caga goma que você manda e desmanda? Tu vai morrer com um tiro na cara, em caixão fechado, filho de uma puta! Viraliza isto! Todos os que aceitaram fazer parte do Conselho da Paz Universal do planeta já tomaram posições precedentes e determinações para que isto seja efetivamente protocolado, estabelecido em todo o território da Terra. A posição do senhor Putin, com todos os seus simpatizantes, 17 países do narcotráfico localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe, levados pela liderança de uma falsa identidade estabelecida por uma administração já em conflito e com todos os fatos, atos e circunstâncias que determinam que houve manipulação das urnas de voto dos Estados Unidos da América, do governo Biden. Ele procedeu a manipular o voto conjuntamente com outros personagens, também funcionários públicos, que se estabeleceram a querer tomar a globalização do planeta, hoje, em guerra atômica nuclear. Todos estes foram convidados pelo senhor Trump a fazer parte de uma nova administração global, ao qual eles, sendo titulares em administração pública, de identificar em que há vários empreendedores, déspotas, opressores, que querem tomar terras através da capacidade financeira e também de armas, em que não são funcionários públicos, mas eles querem se estabelecer em 206 países, nações no planeta, e com isto continuar a querer ser líder na sua administração de drogas globais. Eles agora são alvos do Putin, do Xi Jinping, de todos os que até então estavam estabelecidos como se nada tivessem a temer.
Mas quando você tem um conflito de guerra nuclear global, surgem novos personagens, líderes de exércitos que estão sendo procurados, banidos, e se encontram em fuga, querendo se estabelecer na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então o senhor Putin, com todas as suas aeronaves, já desembarcou no México a combater o narcotráfico do México, a combater o narcotráfico da América Central, da América do Sul, porque ele quer fazer parte do Conselho da Paz Global. Então, já está determinado que os que criaram todas estas arguições narrativas para criar divisões e assim poder reinar através das suas administrações, que são fraude, tipo plágio eleitoral, estelionato eleitoral, do óbito Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra guardado numa finca em Brasília, e que ele não pode sair do Brasil, porque ele já está preso, como também 17 executivos, ou seja, presidentes de países da América Latina, Caribe e América Central, que serão levados ao cativeiro por proceder ao narcotráfico, ao extermínio da raça humana. E tudo isto feito pelo Conselho da Paz, estabelecido pelo Sr. Trump. Então, aqueles que até então tinham desavenças em querer estabelecer o liberalismo de negócios com parceiros, em realidade, eles iam ser vítimas. Como foram? Foram todos roubados por um estelionatário, por um ladrão, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu primeiro, segundo e terceiro escalão, que estão na estrutura do governo federal do Brasil, com toda a sua engenhoca de bancos, de fintechs, a querer estabelecer um feudo de quem quiser se habilitar no território da República Federativa do Brasil, será bem-vindo e poderá trazer todo o seu patrimônio, todo o seu resultado de atividades terroristas em todo o planeta. Então, estamos já para erradicar, exterminar com estes grupos, que eles apareceram
o Estado Islâmico, o Ali Khamenei, também os povos africanos que estão fugindo e querem se estabelecer na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então, não podemos dar instabilidade ao planeta. Ele já está em um fechamento de guerra atômica nuclear do Irã, onde não ficará pedra sobre pedra, onde todos os ayatolás do Ali Khamenei serão decapitados, serão sentenciados pelos crimes perversos contra a população muçulmana e pelo tráfico de drogas, pelo extermínio da raça humana. Então, acabado este conflito, os sobreviventes querem se estabelecer no Brasil e em vários países da América Central, Caribe e do Sul. Não vamos permitir. Então, chegamos a um bom termo. Identificamos os ladrões, identificamos os funcionários públicos que se venderam, que sucumbiram à propina, ao dinheiro manchado de sangue, de extermínio da raça humana. Então, Fachin, você é um terrorista maoísta, filho de uma puta, procurado pelo Ministério da Guerra do Pentágono por entregar ao inimigo Xi Jinping posicionamentos de defesa dos Estados Unidos da América em território da América Central, da América do Sul e do Caribe. Você, Fachin, conjuntamente com Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia, Zanin Dino, com o teu primeiro escalão, presidente do Senado, Alcolumbre, presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, partidos políticos no Brasil, todos já identificados, e que nós vamos proceder ao encartelamento e também às suas penas, que a menor delas é traição à pátria. E a sentença é morte por pelotão de fuzilamento. Então estamos já em guerra atômica nuclear em toda a América do Sul, Central e o Caribe, onde Putin, ele não é problema, ele é solução. E todos os que não compartilhem com este procedimento são inimigos. Porque eles estão querendo se estabelecer. E são todos narcotraficantes, são monstros que querem submeter a população do planeta. Não vamos permitir. Então, já isto posto, já isto visto, com atividades terroristas do Estado Islâmico, da África, da China, do Ali Khamenei,
da Norte-Coreia querendo se estabelecer no continente americano. Perfeito, Fred. A gente pede desculpas àqueles que estavam acompanhando e houve uma pequena queda da conexão. A gente já restabeleceu, está tudo certo aqui. Pedimos desculpas por este acontecimento. Agora, retomando com o Lucas Saba. Lucas, queria que você pudesse continuar a fazer sua análise aí sobre esse assunto. Beleza, Mari. Concluindo aqui, aliás, o Fred foi generoso, hein, com o filho do presidente da República, falando que ele é o Ronaldinho dos negócios. Impressão dele, imagina, alguém que não tem formação acadêmica nenhuma, tem milhões ali no banco, ele não é mais que o Ronaldinho, ele é uma Ferrari, né? Enfim, voltando aqui de uma lavagem de dinheiro a outra, nós temos, como eu havia falado, dessa questão da investigação da Polícia Federal sobre a possibilidade de lavagem de dinheiro. Voltei para o crime aqui, né? Para o crime organizado, tanto o PCC quanto o Hezbollah. Mário, eu não sei exatamente onde cortou, mas eu vou voltar ali do meio da minha fala, que diz o seguinte: a Polícia Federal então investiga a lavagem de 2,8 bilhões com D de bola no Banco Master para o Hezbollah, o grupo terrorista, e o Primeiro Comando da Capital também, que não deixa de ser um grupo de narcoterroristas. A questão é que, segundo as investigações independentes da Polícia Federal e do próprio COAF, o auxílio ali, né, do grupo de investigação aqui no Brasil, esse valor pode chegar até 60 bilhões. E aí, como que se deu tudo isso? Bom, criptomoeda, a gente sabe, ainda é um mercado incerto, sobretudo para as autoridades brasileiras. Aqui no Brasil não há uma investigação concreta, um mecanismo que você consiga ter o mínimo de rastreabilidade desse dinheiro através de criptomoedas. E aí, PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, próprio Hezbollah, deitam e enrolam nesse aspecto. E o que acontece? O COAF identificou 331 transações, no mínimo suspeitas, pediu ao Banco Master. Sabe o que o Banco Master fez, Fred e Mari? Falou, tudo bem, eu vou passar, além de passar o prazo limite constitucional para enviar, quando enviou, a muita custa, enviou 15 transações de 331. Quer dizer, estamos falando o quê? De cerca de 5%, algo assim? Então as investigações seguem. Segundo o levantamento dos brilhantes editores da Gazeta do Povo, quem estaria operando esse esquema aqui em São Paulo é alguém conhecido por parte do PCC, Dante Filippini, alguém sempre usado ali pelas cabeças do PCC, à época o Geleião, hoje o Marcola, para lavar esses dinheiros. É alguém conhecido no mercado imobiliário, alguém conhecido no campo das criptomoedas, onde, insisto, é muito difícil a rastreabilidade desses valores. Só ele teria lavado cerca de 1 bi. Ele já tem condenações, salvo engano, mais de 17 anos de condenações por lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, formação de quadrilha e outras, e seria quem estaria operando todo esse esquema para o PCC e também para o Hezbollah. Bom, também soube que há uma possibilidade de intercâmbio entre a Polícia Federal e a Polícia Norte-Americana para tentar um auxílio da localização dessas criptomoedas, porque, a grosso modo, a quem nos assiste, uma transação financeira como era feita antigamente, o TED ou o DOC, ou como é feito hoje o PIX entre um banco e outro, bancos comuns usados aqui no Brasil, o extrato bancário ele não deixa de ser um DNA dessa transação. O que não há na criptomoeda, isso. Ainda não está tão regularizado, não está tão avançado. Portanto, o crime organizado acaba utilizando isso e a venda de imóveis. Então, Mari, é 2,8 bilhões, mas o número pode chegar até 60 bilhões. Vale lembrar que tudo isso começou lá atrás com o Banco Máxima, continuou com o Banco Master, todos geridos pelo banqueiro Daniel Vorcaro. As investigações se utilizam de um recorte temporal de dezembro de 2018 a abril de 2021, ou seja, cerca ali de 2 anos e meio, e algumas buscas e apreensões já foram expedidas pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, assinadas também e pedidas pelo Lincoln Gaquia, o promotor do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, o chefe do GAECO aqui em São Paulo. Então a gente vai trazendo tanto no Café quanto no Sem Rodeios e também no Última Análise, porque é tema, viu, Mari, que eu acho que deve ser central
para as eleições de outubro agora, essa questão do combate ao crime organizado, e pode ser que o Banco Master esteja no epicentro desse escândalo de lavagem de capitais. Mari. Boa, Lucas. Sempre bom te ouvir, trazer essa questão aqui. Fica o convite para o pessoal acompanhando aqui a gente votar na enquete que a gente tem aqui embaixo. Deixar o like se ainda não deixou, que isso é muito importante para a gente. E eu reforço o convite para assinar a Gazeta do Povo. Amanhã a gente completa 107 anos de história, jornalismo de credibilidade e de muita, muita história. Então, uma forma de você ficar bem informado e ainda apoiar o nosso jornalismo independente assinando a Gazeta do Povo, e por apenas R$1 por mês pelos 6 primeiros meses. Então assine gazetadopovo.com.br/oferta, ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Agora, ainda aproveitando o Lucas Saba aqui conosco, logo mais teremos o deputado Marcos Polon. Mas tem um assunto bem importante que a gente tratou hoje no começo aqui com o Deltan, Lucas, que é o atual presidente do STF, Fachin, definindo o rumo da corte aí daqui em diante. Ele falou, claro, utilizando as palavras bonitinhas, como eles fazem, né, mas distorcendo todo o sentido. Ele fala em independência, em transparência e código de conduta em meio a críticas. Na prática, a gente sabe muito bem o que ele está dizendo, né? Censura e blindagem de ministros. Sobretudo a autoblindagem, né, Mari? E a questão é assim, não precisa de código de conduta. Está implícito na carreira de qualquer juiz. Veja, há código de conduta para os juízes da primeira instância do TJ Paraná, do TJ de São Paulo? Não. Não, e eles se comportam como devem se comportar. O problema é que o Conselho Nacional de Justiça, na figura da ex-deputada Zulaê Cobra, hoje uma das conselheiras de Tarcísio Gomes de Freitas aqui em São Paulo, quando ela idealizou o Conselho Nacional de Justiça, era justamente para ficar de olho nessas pisadas fora da linha de parte do Poder Judiciário, dos magistrados, etc. Aí acabou se tornando ali um cabidão de emprego, onde eles fazem lobby, onde eles promovem o alto ego, militam em causa própria, e acabou sendo desconfigurado com o tempo, mas era uma instituição séria, que foi criada em meados da década de 90 e não tinha esse objetivo, porque, veja, quem preside o Conselho Nacional de Justiça? O presidente do STF. O que deveria acontecer com o Conselho Nacional de Justiça? Ter um presidente totalmente independente que pudesse apontar o dedo na ferida e falar, peraí, o STF está errado nisso aqui. Não pode ter esposa de ministro com contrato de 129 milhões. Não pode ter filho do Lewandowski, filho de ministro, com contrato de 5 milhões. O outro, que é presidente da corte, agora, Luiz Roberto Barroso, não pode ir num evento da militância do PT, aos berros lá, com a camisa aberta até o terceiro botão, parecendo um bicheiro lá do Rio de Janeiro, e soltar, vencemos o bolsonarismo. Peraí, meu amigo. Você não tá na praia, não é assim que a coisa funciona. Você tem que ter um mínimo de liturgia do cargo. O outro ministro não pode dizer que se espelha no regime chinês. A outra fala que há 213 milhões de ditadorzinhos no Brasil. Não pode, tem que ter alguém que tem esse freio. O Senado acovardado não tem. Então precisa de instituições sérias, com dezenas de anos, por exemplo, como o Conselho Nacional de Justiça. Mas não é independente. Presidente do Supremo Tribunal Federal tem que ser, eu vou falar a coisa mais óbvia aqui, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não dá para Edson Fachin ter cadeira em não sei quantos conselhos, presidir o CNJ, ser conselheiro do Lula, não dá. Ele tem que presidir o STF, ponto. E já está ótimo, já é muita coisa. É uma corte que julga 200 mil casos por ano. Não precisa de mais trabalho. Pelo contrário, precisa de menos. Porque é uma corte constitucional e não tem que ficar toda hora dando canetada. Agora, quando ele fala de código de conduta, é patético. Sabe por quê? Porque pensa, se você tem que pensar numa punição, num castigo para os seus filhos, é porque eles pisaram fora da linha. Então, se o Edson Fachin está pensando em código de conduta, é porque ele entende que a conduta de seus colegas está extremamente equivocada. É isso, simples assim. Porque se tivesse os 11 ministros com uma conduta ilibada, alguém estava falando em código de conduta? Não, ninguém estaria falando. Se está falando é porque é necessário. Infelizmente, então já começa errado por aí. E insisto, não precisa. Eu acho que todo mundo sabe como um juiz deve se comportar. Não dá para juiz viajar em jatinho, seja lá para o que for, de empresa que tem dezenas de casos no STF.
Isso se não é ilegal, é no mínimo imoral e bastante antiético. Esse que é o problema. E já ele volta com o papo de regular a rede social. Agora eles estão com uma historinha de inteligência artificial. Porque essa eleição nós vamos ver a inteligência artificial intrínseca. Na eleição, que tem 2 anos, ainda estava engatinhando a questão da IA. Agora já está todo mundo conseguindo fazer vídeo, foto de IA. Aliás, um deputado do PT divulgou uma IA de uma foto do Bolsonaro, o Daniel Vorcaro, que na verdade a foto original, o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Vamos ver se ele vai ser inserido no inquérito do fim do mundo, das fake news, se ele vai ser investigado, se ele vai ter suas redes sociais derrubadas em pleno ano eleitoral. Não vai, porque no Brasil é 2 pesos, 2 medidas, aqui é tudo errado e eles acabam passando pano. Veja você, imagina você, vai ter que ser criado um código de conduta para falar para o Moraes, querido, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Não dá para sua esposa ter um contrato de 129 milhões com alguém que é investigado no Supremo Tribunal Federal. E pior, e você se encontra com o presidente do Banco Central, sabe lá Deus para dizer qual assunto. Isso esposa o maior contrato que ela tem hoje é com um banqueiro. Então, assim, tem várias questões ali. Em qualquer lugar do mundo, por exemplo, vamos olhar para a maior democracia do Ocidente, os Estados Unidos. Gente, insisto, lá tem 11 ministros, aqui tem 2. Fica a dica, já dá para tirar 2, economiza e a gente nem sente falta. Lá, na eleição do Trump e da Kamala Harris, republicanos versus democratas, um juiz, pela primeira vez na história do Supremo americano, resolveu falar. E ele falou que um pouco das eleições tomou um certo partido, mas de maneira bem polida ali. Não é tipo vencemos o bolsonarista. No dia seguinte, as bolsas despencaram. Todos deram um corretivo nele. Esse cara, não é que ele nunca mais deu entrevista. Você não viu mais nada dele na imprensa. O cara falou assim, peraí, errei. Tentei fazer uma questão que ia além da minha função, vou ficar quietinho e só me pronunciar nos autos, tá aí. E por muito pouco ele não quase sofreu o processo de impeachment lá. Aqui, os nossos ministros fazem ensaio fotográfico na revista Caras. E tem gente que aplaude, que acha isso lindo, acha isso o máximo. Outro, Dias Toffoli, eu já falei do Barroso, do Edson Fachin, do Moraes, da Carmen Lúcia, agora vamos ao Dias Toffoli. Foi reprovado 2 vezes em prova de ministro para primeira instância no Brasil. Gente, não tem condição. É tipo você reprovar um professor para dar aula no ensino fundamental 2 e quando você vê ele está dando aula para o doutorado. Por quê? Porque ele tem competência? Não, porque o reitor da universidade é amigo dele. É isso. O que a gente sofre no Brasil é assim. Aquele vídeo do Metrópolis, o dono lá do BTG descendo do helicóptero no meio do resort dele, da família lá, o Tayaya, e ele com o bração aberto e o copo de uísque esperando para receber o cara, aquilo ali é cena de Poderoso Chefão. O STF se tornou um balcão de negócios. E pior, outra questão esdrúxula. Se o resort é comprovadamente dele e ele tem que colocar no nome de outro, é laranja. Você que nos assiste, que tem um comércio simples na sua cidade, restaurante por quilo, uma farmácia pequena, um pet shop, se é seu e você conseguiu isso de maneira lícita e se orgulha com o suor do seu trabalho, tenho certeza que está no seu nome. Não está no nome de primo, de irmão, de tia distante, não está. Se alguém é dono de alguma coisa e tem que colocar no nome de terceiro, boa coisa não é, porque tem alguma coisa de legal. Quer dizer, esse STF não tem a mínima condição. Vamos a outro, Flávio Dino, 20 anos do PT, mais 15 de PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ah, mas ele foi juiz lá atrás. Tudo bem, mas o dia que ele resolveu abandonar a toga e militar no palanque político, ele nunca mais deveria voltar a vestir toga na vida. Veja como é a França de Emmanuel Macron, que tem vários defeitos. Lá o presidente indica o ministro, mas sabe como indica? Ele tem que ter experiência de 10 anos como juiz da primeira instância. Pronto! Ou seja, faz uma lista tríplice da categoria, faz processo seletivo, é assim que deveriam ser as coisas. Mas não são, Mari. Aqui é o país do você sabe com quem você está falando? Por isso que a gente está nessa M que estamos, Mari.
Perfeito, Lucas. Vou pedir para o nosso querido Vitor Kunze só colocar na tela para a gente um print que é aqui a gente está vendo agora o pedido aqui, o requerimento da criação da CPI, que deve investigar aí o Banco Master e o Banco Regional de Brasília, o BRB, e já tem mais de 200 assinaturas. A gente vai falar sobre isso com o deputado Marcos Polon, que já está aqui conosco. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Quão importante é, né, essa CPI nesse momento para garantir aí e evitar, à medida do possível, nessas blindagens em torno de alguns nomes que a gente ainda vê acontecendo nesse escândalo. Boa tarde. Muito boa tarde, boa tarde. É fundamental a CPI, principalmente porque alguns ministros do STF, né, estão blindando os personagens do Banco Master. A gente vê a esposa do Alexandre de Moraes celebrando um contrato de quase 130 milhões com um objeto indefinido. Algo muito similar a um contrato de lobby, só que a gente não sabe, né? Tem que investigar para saber. Agora, o que mais me assusta é o Dias Toffoli avocar para si um processo que não é de competência do Supremo, blindar todas as investigações para que a gente não saiba o que está no celular do Workad, para daí, então, depois que ele fizer a investigação, que não é atribuição constitucional dele, o que ele autorizar vazar, vai vazar, e aí o que ele autorizar ficar nos autos, vai ficar nos autos, e aí sim mandar para o primeiro grau. É assustador. O Brasil foi sequestrado pelo Supremo. Deputado, o senhor esteve presente ontem, né, na caminhada na Avenida Paulista. Quer dizer, né, que o senhor avaliasse, seja a caminhada do Nicolas, seja essas novas caminhadas, né, e o quanto são importantes essas caminhadas para 2026. É fundamental. Acredito que o grande trabalho que o Nicolas desempenhou, e eu achei genial a iniciativa dele, foi reacender nos nossos corações o ânimo de lutar pelo Brasil. Todo mundo queria que algo fosse feito, todo mundo tentava fazer alguma coisa, estava um ambiente quase que desesperador, e a gente, muito sem saber, e outros tantos até com medo de ir para as ruas. Nós somos a maioria, a rua é da direita, isso aí já ficou claro. E todo esse trabalho que o Nicolas fez reacendeu no coração de todo mundo o ímpeto de lutar pela liberdade do Brasil. Então, entramos, ao contrário do que o pessoal das Havaianas queria, né? Entramos 2026 com o pé direito e retomamos as ruas. Esse é só um começo e já desencadeou várias outras, e a gente vê uma determinação assustadora e inspiradora nos olhos de cada brasileiro. Ontem a gente estava na Paulista e vou te dizer, choveu mais pesado até do que em Brasília, parecia que você estava debaixo de um balde de água, e o pessoal não arredava o pé. Fomos até o final, e na hora que o pessoal foi se manifestar, foi falar, a chuva amenizou. Então eu acredito que isso contagiou o Brasil todo, e eu agradeço o Nicolas pela iniciativa dele, por ter reacendido no coração de várias pessoas a luta por um Brasil livre e justo. Deputado, boa tarde. Lucas Saba aqui de São Paulo. Um prazer falar com o senhor. Deputado, parece que a CPI do Banco Master nem começou e já tem gente querendo enterrá-la. O Hugo Mota teria dito que há outras prioridades, tem 15 CPIs na fila, entre elas, veja você, demarcação de terras indígenas, e que deixaria esse tema para o Senado. Como o senhor vê isso? Olha, existem várias prioridades para quem não tem interesse em cuidar do Brasil. Quem está preocupado com interesses próprios tem realmente várias prioridades, mas hoje o escândalo do Banco Master é o mais absurdo da história do Brasil, superando até o Petrolão, o Mensalão, a Lava Jato e todos os outros, por uma razão muito simples. Os protagonistas são os membros da Suprema Corte. E aí a gente vai perguntar, quem vai parar esses caras? Porque nós temos um Senado omisso, um Senado governado, que pela estrutura constitucional deveria ser o responsável por frear essas pessoas, no entanto não o fazem. Então o grande motivo assustador desse fato do Banco Master é que nós estamos vendo à luz do dia a intervenção assuntosa de ministros do Supremo sem qualquer limite. Perdeu-se completamente o pudor. Antes fingiam que não havia essas relações escusas. Agora está à luz do dia. Eu acho muito peculiar como o Hugo Mota vê as suas prioridades. Ele que se comprometeu em votar anistia desde a sua campanha para ocupar a presidência da casa, até hoje não fez.
E perceba, na primeira reunião de líderes, me foi passado que havia um acordo com o Hugo Mota de que antes do carnaval não se convocaria a comissão de ética. Por conta disso, eu marquei uma sucessão de exames por determinação do médico cardiologista, que eu estou acompanhando. Aí, depois de marcados os meus exames, avisada a comissão, na sexta-feira a comissão pega e marca reuniões já para amanhã. Então parece que a prioridade para o Brasil no entender dessas pessoas é retirar do jogo os parlamentares bolsonaristas, principalmente aqueles que são a favor da anistia, aqueles que vão votar a favor da derrubada do veto, aqueles que vão trabalhar para instalar a CPMI. Então é muito interessante como funciona na cabeça dessas pessoas as prioridades para o Brasil. Eu acho interessante porque nenhum de nós que estamos no Conselho de Ética cometemos nenhum ato de improbidade, nenhum ato de corrupção, só que estamos ali correndo o risco de ter o nosso mandato cerceado e calado a boca de mais de algumas centenas de milhares de pessoas que nós representamos. Fato interessante é o seguinte: o presidente da comissão, que é o dono da pauta, que é o que decide sobre isso aí, sendo instado a se manifestar sobre esses fatos que eu acabei de apontar para vocês, que não havia determinação de dia. Antes da marcação de dia, eu agendei exames e o que é usual. Só me chegou a resposta no meu gabinete hoje, depois ainda de já ter sido marcado essas reuniões, e o mais peculiar é que na fundamentação dele ele fala que o relator que colocou, sendo que a decisão é dele. O parecer do relator é opinativo, a decisão é do presidente. Então, quando a gente vê que existem prioridades estranhas dentro do parlamento que são distintas do que é bom para o Brasil, fica difícil de você poder ponderar até onde vai o interesse público dentro da instituição. Eu criei, nesse momento, um e-mail, certo? O e-mail, eu vou colocar na descrição um link. mestredinho.afiliado@hotmail.com. Também no Shopee, eu posso indicar, se você quer ser um afiliado ou uma afiliada do Shopee, envia para o Mestre Dinho um e-mail. O e-mail só vai ficar só para isso. Eu vou colocar no link. mestredinho.afiliado@hotmail.com. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho 5 vagas, ok? E eu estou esperando qual é a primeira pessoa, certo? Se passar de 5 pessoas, o mestrezinho, eu irei sim, ok? Entrar em contato com o Shopee e também colocar. Se passou de 5 pessoas, não tem problema. Quero falar também para vocês que o Mestre Dinho, eu não irei cobrar nada de vocês, certo? Porque eu não posso cobrar e não irei fazer nada, certo? Que o Shopee não aceita. É gratuito. Então você, quando entrar na descrição, verifica o e-mail do Mestre Dinho, mestredinho.afiliado@hotmail.com. Coloca o que você quer, ok? Manda só o seu e-mail, o seu nome, ou o seu WhatsApp, que eu encaminho para você. Ou através de e-mail, você manda o seu e-mail para me mandar para vocês. Eu tenho quase 500 produtos, certo? Eu vou mostrar para vocês, ok? Na sequência, o que eu tinha de falar eu já falei, ok? Entretanto, o Mestre Dinho, além
do Mestre Dinho eu ser um afiliado do Shopee, também eu estou também numa posição de criador. Eu posso indicar pessoas. E todas essas indicações não tem nada para pagar. Ok? Quando eu envio por e-mail e posso até deixar na descrição. Porém, vocês poderão pegar, clicar, né, no lugar da inscrição, ou pode pedir através do e-mail e colocar o seu e-mail para mim orientar como é que deve fazer se precisar. Ok? Vamos lá. Tem aqui um iPhone, tem aqui medidor de pressão, tem lançamento do iPhone, certo? Lançamento do iPhone, aqui, conjunto academia feminina, tem tudo, tem vários tipos de smartphone, de marcas ótimas, Xiaomi, etc. Tem aqui conjunto de roupas. Eu vou deixando aqui para vocês. Aparelho medidor de pressão, conjunto, calça-roupa, etc. Biquíni com shorts, 3 conjuntos fitness, bicicleta, smartphone Xiaomi com 256 GB da vitrine. No link tem a vitrine. Construa Civil Mestre Dinho, vitrine do Shopee, certo? E aí eu coloco o link, é o link da vitrine, certo? Não é só um link só de um produto, não. São todos os produtos, né, que estão na vitrine, ok? Vamos lá. Aqui é roupa, kit de cuecas masculina. Aqui é o smartphone Xiaomi, R$833, 256 GB, meu Deus. Então, a maior parte desses produtos aqui estão em promoção, certo? É uma promoção que quando o Shopee resolve tirar a promoção, tira, o produto fica aí, certo? Isso depende de época. E o Mestre Dinho, eu tenho de fazer tudo aquilo que, né, o que o Shopee ordena, eu não posso sair. Tem a administração do Shopee. Eu sou muito obediente, certo? Muito obediente. Simplicidade no bom sentido, de respeitar o próximo. Vocês estão vendo aí um espremedor elétrico, baratíssimo. Eu não vou falar o preço, são panelas. Depois vocês têm de verificar, é claro. É claro que eu estou aí enviando esse vídeo e vou colocar em cada vídeo que eu apresentar no YouTube. Vamos lá. Notebook. Deixa eu ver aqui. Meus amigos e minhas amigas. Notebook, mochila, notebook, roupas femininas, camiseta, na outra parte, camiseta feminina, prêmio, 100% de algodão, espetacular. Mais roupa aqui, camiseta, kit feminino. Aqui, camiseta feminina, aqui vocês estão vendo na tela, tudo barato. Camiseta feminino, ok? Masculino também. Camiseta básica feminina e masculina.
Aqui é mais camiseta feminina, mochilas, calça, ok? Bicicleta elétrica dobrável, bivolt, 48, tal, é elétrica. Ela é dobrável. Você vai viajar, dobra ela, certo? E leva para você ir. Se o lugar que você vai precisa de uma bicicleta ou passear. Quem vai decidir são vocês. Ó, preste atenção, assadeira, churrasqueira, a cavão. Casa, tá vendo? Bermuda. Eu tenho aqui de mostrar aqui a vitrine. A vitrine. Eu só vou passar aqui, viu? Tem muita coisa. Olha, eu vou aqui passando rápido por causa do horário. Por causa do horário, meus amigos e minhas amigas. Ok. Olha, aqui também está tudo. Quando está esgotado assim, vocês já sabem. Certo? Aqui, estou descendo, estou rolando aqui para baixo. Isso aqui é tudo produto. É quase 500 produtos.